Olá, meus amigos, meus irmãos. Graça e paz a todos, vindo diretamente do trono do Pai, aonde não há dúvidas e nem sombras de variações. Que nesse vídeo de hoje o Pai possa revelar a você aquilo que é da vontade dele, que é que nós o adoramos em espírito e verdade. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Caso nesse momento você não tenha a Bíblia em mãos, pegue uma caneta, um papel, marque para quando você estiver mais à vontade, você possa ler de coração que o Eterno vai revelar para você qual é a vontade dele. Eu simplesmente falo, igual você, mas a revelação não é minha. Eu sou simplesmente carne. A revelação é do Pai, o Eterno. Então, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, verso 16. Lucas 16, verso 16. Leiamos. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça para entrar nele. Só esse texto, e depois nós vamos completar com o contexto. Por quê? Porque quando você ler o texto isolado e não lê o contexto, você acaba errando, você acaba às vezes cometendo heresias. Não porque você quer, mas porque você lê o texto, mas não lê o contexto. É a mesma coisa de uma pessoa chegar para você e contar algo fabuloso, espetacular para você. E essa pessoa não tem prova. Mas você tem prova disso? Não, não tem. Então você não vai acreditar. Então, quando você lê o texto, aí você vai no contexto, e o contexto diz a mesma coisa do texto, então aí você não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Então aqui diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. E desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então aqui Lucas está dizendo que a lei de Moisés, sabe aquela lei mosaica do Antigo Testamento, dízimo, circuncisão, mulher menstruada, carne de porco, batismo na água, sangue, não cortar a barba, mulher não pode vestir calça comprida, gritar no monte, essas coisas. Essas coisas que eles utilizam dentro do sistema religioso. Tudo é lei de Moisés. Por que eu digo isso? Eu digo para você, meu irmão, porque eu estive 25 anos preso. Sabe o que é você ficar preso? Você não tem direito a nada. O detento, o presidiário, o prisioneiro, o preso, ele não tem direito em nada, absolutamente nada. A única coisa que o preso tem direito é da liberdade. E aí onde você congrega é a mesma coisa. Você aí não tem direito a nada.
Mas você pode dizer, mas como que não? Eu canto, eu bato palma, eu falo surumi canta, saramai, eu tomo a ceia, eu vou no monte, eu oro, eu falo em língua, eu não sei o quê, bababá, bababá, babá. Você é um prisioneiro da religião. Isso que você faz aí é o que a religião ensina. Mas quando você vai nas leis de Moisés, e você vê que tudo isso aí está nas leis de Moisés e dos profetas, e diz que a lei e os profetas vigoraram até João, quando João escreveu o livro de Apocalipse, quando ele se encontrava preso na ilha de Patmos. Todo mundo sabe disso. Mas aí alguém pode dizer para mim o seguinte, mas eu não sigo mais o Velho Testamento. Hoje eu sigo o Novo Testamento. Não, meu irmão. Não. Isso que você está dizendo, você aprendeu do seu líder religioso. Assim como eu também aprendi há muitos anos atrás, quando eu era preso do sistema religioso. Então, o que o líder religioso ensinou para mim? Ele ensinou para mim que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, começa em Gênesis e termina em Malaquias. E o Novo Testamento começa em Mateus e termina em Apocalipse. Isto foi o que o líder religioso da religião me ensinou. Porém, meu irmão, quando eu fui liberto através da revelação, o que o Pai revelou para mim? Ele revelou para mim que o Antigo Testamento começa em Gênesis e termina com a morte de Jesus. O antigo concerto, o antigo pacto que foi feito com a nação de Israel. Começou lá no Pentateuco, Levítico, Deuteronômio, Números, Gênesis, Êxodo, e terminou no livro de João, o último profeta, o último apóstolo que foi abandonado na ilha de Patmos, aquele que escreveu o Apocalipse e encaminhou as 7 igrejas da Ásia. Não é lá no futuro, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, que vai vir a grande tribulação, que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, a noiva para o céu. Não, 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 não. Isso aí é religião. Isso é fábula. Isso aí não é para nós. Isso aí não é para nós. Então a lei de Moisés, batismo, dízimo na água, pão com suco de uva, cantar no monte, apresentar a criança com 7, 8 dias de nascido, não comer carne de porco, não trabalhar dia de sábado. Gente, não pode trabalhar no dia de sábado? Não, é pecado? Era. Não podia fazer obra nenhuma no dia de sábado. E como é que as pessoas fazem para ir no banheiro no dia de sábado? Não é uma obra? Não é uma obra que você está fazendo no dia de sábado? E não, pela lei de Moisés não podia, tinha que ser apedrejado. A mulher lá de João 8, que foi pega em adultério, ninguém mandou divorciar. Ninguém autorizou ela para divorciar, eles queriam matar ela pedrada, porque esse era o divórcio. Adulterou, morria pedrada. Então essa lei que você segue dentro do sistema religioso denominacional aonde você congrega, essa lei e os profetas durou até João, na ilha de Patmos. Hoje a lei não funciona mais para nós. Hoje acabou, hoje nós estamos na graça, no novo concerto.
O sangue da nova aliança. Hoje as leis para nós não servem mais. A lei foi criada para aqueles que vivem à margem da lei, a marginalidade da lei. O marginal, a lei foi criada para punir o marginal. Mas você não é, meu irmão, minha querida irmã. Vocês não são marginal. Vocês foram comprados um preço muito caro, que foi o sangue derramado na estaca de tortura. Aquele ali que foi o preço que foi pago por vocês e por mim. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que vai condenar você? Moisés. Quem é que vai condenar você? A lei de Moisés. E quem é o seu advogado que vai te defender junto ao Pai? Cristo ressuscitado. Mas por que Cristo ressuscitado? Porque Jesus, ele nasceu judeu, cresceu judeu, morreu judeu. Só que quando ele morreu, Jesus, Yeshua, Yahushua, Yahushua, que o nome original dele não é Jesus, isso aí foi o Constantino que trocou o nome dele. Jesus, o verdadeiro nome dele é Yeshua ou Yahushua. Quando Jesus morreu, ele se acabou, porque ele era carne. Ele era 100% carne, homem, filho do homem. Jesus Cristo, homem, filho do homem. Que homem? Carpinteiro, José. Quando ele ressuscitou, ele não veio mais em carne. Aquela carne que foi surrada, que foi espancada, que foi perfurada com pregos e que ocasionou a morte dele. Aquele Jesus morreu, mas ele não ressuscitou? Claro que ressuscitou, mas não ressuscitou mais Jesus. Ressuscitou-se no corpo glorioso. O Cristo ressuscitado. Jesus se encerrou lá no túmulo, ressuscitou. Ao terceiro dia, o Cristo glorificado, aquele que venceu a morte. Ele venceu a morte. Então, meu irmão, se você ainda está guardando as leis de Moisés, que é o sábado, a carne do porco, suco de uva com pão, e sábado, apresentar criança na sinagoga, e frequentar a sinagoga dia de sábado e domingo, e não pode cortar o cabelo, e não pode vestir calça comprida, e não pode isso, e não pode aquilo, e não pode sei o que, sei o que. Isso aí foi abolido. A lei e os profetas vigoraram, quer dizer, duraram até João. Os profetas também. Olha, você liga a televisão aí, quantos profetas que tem aí? Quantos profetas que tem no YouTube? Profetizando. Aqui na minha cidade, aonde eu moro, Bandeirantes, aqui é o ninho dos profetas. Eles falam assim, Deus está mandando eu falar isso para você. Deus mandou dizer para você que a tua vitória está chegando. Deus mandou falar para você que ele vai restaurar o seu casamento. Deus mandou falar para você que ele vai enxugar tuas lágrimas. Isso é o que mais tem aqui em Bandeirantes. Falsos profetas. Deus não mandou eles falar nada. Deus não mandou eles falarem nada. Por quê? Porque o último profeta do eterno, era João, que foi abandonado na ilha de Patmos e lá ele morreu. Todos os profetas do eterno foram mortos em Jerusalém. O último lá foi o Cristo ressuscitado. Por isso que Jerusalém teve um acerto muito grande no ano 70 da nossa era. Então, meu irmão, se você está debaixo dessa lei de Moisés, é maldição. Sai fora disso aí. Nós estamos na época da graça. Os nossos pecados foram perdoados. Por quê? Bendito aqueles que lavaram as suas vestes aonde? No rio? Na piscina? No tanque? Não.
no sangue de Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, meu irmão, se foi Jesus que tirou os pecados do mundo, por que você está indo na igreja se batizar, tomar banho lá, se molhar lá na piscina, no rio? Então seus pecados não foram perdoados. Então Jesus morreu em vão. O que vale é você tomar banho no rio. A morte de Cristo para você não quer dizer nada. Se ele morreu, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele tirou. Para que você vai se batizar na água? Porque você está seguindo a lei de Moisés. E pela lei ninguém será salvo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom que o Pai dá. Para que você não bata no peito e se glorie. Eu sou salvo porque eu guardo o sábado. Eu sou salvo porque eu não como carne de porco. Eu sou salvo porque eu pago dízimo. Isso aí acabou. Isso é a lei de Moisés. E esses profetas que estão aí, ó, profetizando aí sobre a volta de Jesus, eu convido, eu desafio vocês para nós fazer uma live ao vivo. Viu, profeta? Ô, profeta, vocês que andam profetizando aí que Jesus mandou isso, Jesus mandou falar aquilo, que Deus mandou fazer isso, falar aquilo, eu desafio vocês, a nós fazer uma live ao vivo. Vamos ver se vocês são profeta do Altíssimo mesmo. Tá bom? Então nós lemos o texto, agora nós vamos fechar com o contexto, para que você possa entender. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2. Diz assim: despojando vós, quer dizer, se libertando, tirando da sua vida, do seu coração, da sua mente, da sua família, da sua casa, despojando, jogando fora, se abandonando, largando isso para lá. Despojando vós, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, e inveja, e de toda sorte de maledicência. 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele, por quem? Pelo leite espiritual, mas não é pelo batismo? Mas não é pelo dízimo? Mas não é pela oração do pastor? Mas não é por causa de ir na igreja? Mas não é por causa do sábado? Não. O genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Isso que você está ouvindo aqui da minha boca, um mortal, nunca que você vai ouvir do seu líder religioso. Por quê? Porque dar para você o leite espiritual para o seu crescimento, o entendimento da revelação da vontade do Pai. Você vai sair desse lugar como eu saí depois de 25 anos. E como milhares de pessoas saíram. E como milhares de pessoas estão saindo. Oh, meu Pai do céu! Você deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado crescimento para a salvação. Meu irmão, todo dia você vai na sua sinagoga, a mesma mentira, a mesma informação. Jesus vai fazer isso na tua casa, Deus vai fazer isso, e vai ser curado, e vai prosperar, e blá blá blá, e lá lá, baixará, lá blá blá blá.
Você não aguenta mais, meu irmão, meu irmão. Sabe por que você não aguenta mais? Porque é o Pai abrindo o seu entendimento. O Pai quer que você saia do meio dessa Babilônia. O Pai quer que você abandone essa Babilônia, porque lei não salva ninguém. O que salva é o Criador, o Eterno. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família.